A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à saúde mental e as metas para 2024. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, apontam que Petrópolis registrou saldo positivo de 557 vagas de emprego formal em novembro de 2023. O orçamento de Petrópolis para este ano terá 17 milhões de reais que foram carimbados pelos vereadores, o que corresponde a 1,2% da receita estimada. É o que prevê a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que foi aprovada no fim de dezembro. Após um fracasso do Natal Imperial, a Prefeitura fechou um acordo com os comerciantes da Praça da Liberdade, que receberam um desconto de 70% no valor pago pelas barracas. O despreparo para o Natal Imperial também prejudicou o turismo. Muitas cidades do estado do Rio de Janeiro, incluindo municípios próximos como Teresópolis, Miguel Pereira e Maricá, investiram em eventos natalinos como desfiles, iluminação e principalmente programações para os visitantes. E o Banco Central informou que o teto para o rotativo começou a valer a partir desta quarta-feira. O diálogo com o objetivo de apontar metas para 2024, mas respeitando os limites do corpo e da mente. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas Facebook e YouTube em TV Correio da Manhã. Aqui embaixo, meu Instagram pessoal para você acompanhar também, nos acompanhar pelas redes sociais. Lembrando, Correio Petropolitano também no nosso Instagram, aqui da TV Correio da Manhã, para você acompanhar não só as nossas notícias da região de cobertura, mas também do nosso jornal impresso. Não deixe de seguir. A programação do Natal Imperial aqui em Petrópolis tinha uma previsão de encerramento neste próximo dia 7 de janeiro. No entanto, no site oficial do evento, as programações se encerraram no dia 29 de dezembro de 2023. Na Praça da Liberdade, por exemplo, o ponto central da festa, o palco que receberia shows e apresentações, foi desmontado antes mesmo do Natal. A presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, a AGP, a Raquel Neves, explicou que o número de turistas diminuiu durante o período comparado aos outros anos e que um dos motivos foi o despreparo para a realização do evento. Muitas cidades do estado do Rio de Janeiro, incluindo municípios do interior próximos a Petrópolis, como Teresópolis, Miguel Pereira e Maricá, investiram em eventos natalinos com desfiles, iluminação e principalmente programação para os visitantes. A presidente da AGP de Petrópolis criticou a falta de uma programação antecipada e também citou o desmonte do palco principal na Praça da Liberdade antes do previsto no edital. Outro problema apresentado foi a falta de controle dos veículos turísticos na cidade. O Correio Petropolitano entrou em contato com a Prefeitura questionando também esse controle do tráfego na cidade. No entanto, nós não recebemos resposta, até o fechamento da edição do Correio Petropolitano Debate. Além disso, ainda abordando o Natal Imperial, por conta de toda essa consequência desse despreparo, a Prefeitura de Petrópolis divulgou que se reuniu com os barraqueiros da Praça da Liberdade e chegaram a um acordo. O contrato de permissão ali do uso das barracas no Natal Imperial teve uma redução aí de 70% no valor a ser pago pelas pessoas que ganharam então a licitação. A decisão foi tomada após as reclamações dos comerciantes, alegando que o município não estava cumprindo com as obrigações previstas no edital do Natal Imperial. Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela captação de recursos para a programação cultural não assinou o contrato com o município. Consequentemente, não realizou o serviço. A licitação para realizar o serviço na cidade citado teve um resultado 5 dias após o início do evento. A gente trouxe, inclusive, essa informação aqui no Correio Petropolitano Debate e você também acompanhou essa matéria a respeito dessas reclamações
das pessoas que estavam aí, os comerciantes na Praça da Liberdade, no Correio Petropolitano. O pregão para definir as empresas responsáveis pelas 4 barracas de alimentação na Praça da Liberdade teve o resultado no dia 31 de outubro do ano passado, pelo valor, veja só, né, caro, viu, de R$ 8.447,20 cada barraca. No edital do mesmo, estava determinado que haveriam 68 apresentações entre os dias 7 de dezembro de 2023 e 7 de janeiro de 2024. Em contrapartida, após a determinação da Prefeitura, o palco da praça começou a ser desmontado ainda no dia 19 de dezembro, veja só, né? Antes mesmo de ter o início do Natal Imperial. Em reunião com 4 barraqueiros, a Prefeitura decidiu diminuir o valor então do contrato do dia 31 de outubro do valor de R$ 8.477 para R$ 2.534,16. A programação do Natal Imperial de 2023 em Petrópolis foi iniciada no dia 30 de novembro. No entanto, a licitação para definir a empresa responsável pela captação de recursos para custear a programação cultural, decoração e estrutura do evento só foi realizado no dia 5 de dezembro. Após a licitação fracassar em 3 tentativas, a 4X, da empresa de eventos e consultora LTDA, foi escolhida para realizar o serviço pelo valor de R$ 50 mil. A empresa também seria responsável pela edição de 2024, né, a edição deste ano. Mas após cerca de 30 dias de evento, a Prefeitura explicou que o contrato entre o município e a empresa não foi assinado. Assim, a programação do Natal tendo que ser limitada e realizada com recursos próprios do município. A redação do Correio Petropolitano entrou em contato com um representante da empresa 4X, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. E a consequência que a gente viu foi essa: o impacto aí negativo, principalmente para essas barraquinhas, né, para os comerciantes dessas barraquinhas que tiveram que desembolsar ali um valor para poder estar no local, fora que não é apenas esse valor que eles gastaram, né? Foi necessária a compra de produtos, alimentos, mantimentos para poder ter ali o que vender, o que fornecer para os visitantes. E aí você não tem programação nenhuma, você não tem movimento, o que você faz com esses produtos? Né? O prejuízo continuou grande ainda para quem participou desse processo de licitação na Praça da Liberdade. E vale lembrar, né? A gente trouxe também aqui no Correio Petropolitano o debate que as barracas do Palácio de Cristal foram até cedidas pela Prefeitura de Petrópolis para instituições filantrópicas, depois que deu como deserta o pregão que foi realizado para a contratação das barracas na Praça da Liberdade. No Palácio de Cristal. E a consequência é um Natal Imperial nem um pouco agradável e também com pouca programação, nem um pouco atrativo, não só para o petropolitano, mas também para os visitantes e turistas. E aí o objetivo da Secretaria de Turismo hoje é o quê? Não, temos que ampliar a estadia do turista em Petrópolis, que ele fique não só durante os fins de semana. E aí você tem um Natal Imperial, que seria uma ótima oportunidade para realizar essa medida. E o que acontece? Muito pelo contrário, ao invés de, no mínimo, chamar turistas para o município, a cidade afasta os turistas com a falta de programação, a falta de planejamento, de organização para um dos principais eventos da cidade. É impressionante a gente acompanhar todo esse cenário em meio a um Natal Imperial, um dos maiores eventos de Petrópolis e um dos mais extensos, porque são mais de um mês, né, de programações, enfim, de festividade. Pelo menos não nesse ano, né? O orçamento de Petrópolis para 2024 vai ter 17 milhões de reais que foram aí carimbados, digamos assim, pelos vereadores, o que corresponde então a 1,2% da receita estimada. Foi o que preveu a Lei Orçamentária Anual, a LOA, aprovada no fim de dezembro pela Câmara Municipal. Ao todo, a Prefeitura estima que haverá uma arrecadação de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais neste ano. Estas verbas direcionadas são possíveis por meio de emendas impositivas, que somam 165 neste ano e que foram oriundas dos 15 gabinetes. Cada vereador, a gente lembra, tem direito a pouco mais de 1 milhão e 100 mil reais para destinar
prioritariamente à saúde e educação, mas também para instituições beneficentes, defesa civil e obras estruturais. Os valores não podem ser redirecionados pelo Poder Executivo para outras finalidades, eles devem ser gastados de forma obrigatória no local em que o parlamentar destinou aquele recurso. Dentre as demandas, a saúde recebeu a atenção dos vereadores Ingo Rames, do União, que destinou quase R$300 mil para a aquisição de veículo que atenda à necessidade de pacientes oncológicos. Além disso, do Marcelo Lessa, do Solidariedade, que carimbou R$400 mil para a Prefeitura adquirir insumos e aparelhos para a redução das filas de espera de colonoscopia e também de endoscopia. De acordo com ele, abre aspas, a relatos de 1 ano de fila, fecha aspas, justificou o vereador. Mauro Peralta, do PRTB, destinou R$450 mil para melhorias no tratamento de reumatologia. Já o vereador Otávio Sampaio, do PL, colocou R$280 mil e que foram direcionados para a aquisição de ambulância. Outra emenda também foi do vereador Ronaldo Ramos, do PSB, que reservou cerca de R$159 mil para a colocação de um aparelho de ultrassom na Unidade Básica de Saúde, a UBS da Posse. As emendas relacionadas à prevenção de tragédias também foram destaques. Otávio Sampaio destinou R$240 mil para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, salvamentos e equipamentos de inovação e monitoramento. Já a vereadora Júlia Casamassa, do PSOL, encaminhou R$225 mil para a aquisição de 15 containers para os núcleos comunitários de defesa civil, os NUDECs. Marcelo Chitão, do PL, também carimbou aí R$300 mil para a construção de uma rede de captação de águas pluviais em Nova Cascatinha. Toda essa matéria completa no nosso site Correio Petropolitano e também tvc16.com. Falando sobre oportunidades de emprego e saldo, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, apontam que Petrópolis registrou saldo positivo de 557 vagas de emprego formal em novembro de 2023. De acordo com a plataforma, foram 2.619 admissões e 2.062 desligamentos. Em relação ao gênero, os homens corresponderam então a 53,9% das vagas e as mulheres a 46,1%. No acumulado de janeiro a novembro de 2023, Petrópolis também apresentou saldo positivo de 1.117 vagas. No período foram pouco mais de 12.440 contratações e pouco mais de 11.300 desligamentos. Em relação a outubro, o número de contratações aumentou e o de demissões apresentou queda, o que tornou aí o mês de novembro o maior com saldo positivo de 2023 e em segundo lugar ficou o mês de junho. Em todo o estado do Rio de Janeiro, o mês de novembro apresentou o saldo de 23.514 vagas formais de trabalho e com saldo aí depois então de 130.370 admissões e 106.656 desligamentos. Ao longo do ano, as indústrias de transformação fluminense geraram aí um total de 11.766 empregos, o que também teve como um destaque. O Rio de Janeiro também se destacou como o quinto estado que mais gerou empregos no setor industrial no Brasil, ficando à frente apenas do Espírito Santo na região sudeste, com um saldo de 5.707 vagas. Dados da PNAD contínua, a gente trouxe aqui para você ontem, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontaram que a taxa de desocupação no país recuou 0,2% no trimestre encerrado em novembro. Com o resultado, a taxa de desemprego no país chegou a 7,5%. Além disso, a gente aqui do Correio Petropolitano Debate montou uma tabela para mostrar para você como que foram os dados também na nossa região de cobertura. Está na tela para você os dados do CAGED de novembro de 2023 em relação aos municípios da nossa região de cobertura. Começando ali por Nova Friburgo, nós temos ali 765 contratações, 695 desligamentos e um saldo de 70 vagas. Em Teresópolis foram 625 contratações e 541 desligamentos e um saldo positivo de 84 vagas de emprego. Em Três Rios foram 281 contratações, 245 desligamentos ou demissões e um saldo positivo de 36 vagas. Poti de Alferes foram 44 contratações no período, 30 desligamentos, saldo positivo de 14 oportunidades formais de emprego. E para fechar, Paraíba do Sul,
foi o único município da nossa região de cobertura que apresentou saldo negativo lá de menos 24 vagas no período de novembro de 2023, quando foram registrados então 115 contratações e 129 desligamentos. Dados do CAGED atualizando para você aí também as vagas disponibilizadas no mês de novembro na nossa região de cobertura. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, previsão do tempo para você e mais notícias em questões relacionadas ao cartão de crédito. Tudo isso daqui a pouco a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo. O Eric Portela está já ao vivo para conversar com a gente, para trazer as atualizações. Ele que inclusive você vai ver até pela própria imagem aqui no nosso telão, que ele conseguiu aproveitar bastante o ano novo, viu? Olha só lá, vermelhinho, rapaz, a gente comenta sobre os cuidados aí durante o período de verão. Pelo visto, teve praia, teve calor para aproveitar esse fim de ano. Mas, Eric, vamos trazer também como que fica a previsão do tempo para amanhã. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Olha, a gente sempre comenta sobre os cuidados, como você falou, mas eu não segui os cuidados à risca ali e fiquei um pouco vermelho, bastante, na verdade, mas não tem jeito, né? Da próxima, usar mais o filtro solar. Tá certo. Olha, Richard, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para algumas regiões do Brasil, incluindo todo o estado do Rio de Janeiro. Seu grau de severidade está em perigo potencial, que é o nível 1, né, o primeiro nível. Mesmo assim, é importante se manter em alerta e evitar áreas de risco, tá bom, gente? Agora vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 4 de janeiro, que eu sei que vocês estão curiosos para saber. E olhando aqui no nosso telão, vocês podem ver que a previsão é de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol entre nuvens, possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, e à tarde pode ocorrer episódios de trovoadas isoladas. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira será de elevação na temperatura, ventos fracos, sol entre nuvens e chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 26 graus, bastante similar
a Nova Friburgo, né? Em Petrópolis, a previsão também é de chuva. Com muitas nuvens no céu e possibilidade de raios durante a tarde, os termômetros no município devem marcar mínima de 17 e máxima de 28 graus. Aqui em Paraíba do Sul, a temperatura deve se manter estável, mas também chove na cidade. A chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia e os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 28 graus. Agora a previsão nesta quarta-feira, em Pati do Alferes, é de ligeira elevação na temperatura. Ainda assim, há probabilidade de chuva durante o dia, como nos outros municípios. Pela tarde, a chuva pode ocorrer com mais intensidade, então é bom se manter em alerta. E os termômetros no município devem marcar mínima de 18 e máxima de 29 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, a previsão é de temperatura estável, ventos fracos, chuva isolada e possibilidade de trovoadas também durante a tarde. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus. Richard, é sempre bom lembrar que em caso de emergência, a população não pode deixar de entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Tá certo, Eric. Realmente, ainda mais durante esse período, a gente acompanha aí, né, a chuva, é período de verão, então com esses alertas que foram divulgados pelo INMET, é importante estar atento às atualizações e a gente continua trazendo aqui também ao longo da nossa programação e nas edições do Correio Petropolitano Debate. Agora, só para encerrar, Eric, cuidado da próxima vez aí que você for pegar o sol, viu? Para não sair de lá queimado e ter problema depois de saúde. Bom trabalho para você. Pode deixar, Richard. Acho que dessa vez eu aprendi a lição. Até amanhã. Até amanhã, Eric, trazendo as atualizações para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo. Olha só, a gente muda de assunto e fala sobre uma situação séria agora. O Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, exclusivo para o recebimento de informações sobre crimes ambientais, recebeu em 2023 18.883 denúncias sobre ilícitos cometidos contra o meio ambiente em todo o estado do Rio de Janeiro, o que representa cerca de 25% de todas as informações recebidas pelo Disque Denúncia no ano. Somente no mês de agosto do ano passado foram contabilizadas 1.906 denúncias sobre meio ambiente, sendo o mês com maior incidência de informações, ao contrário de fevereiro, que que foi o mês com menos denúncias, foram 1.272 no período. Com essas informações que são repassadas pela população de forma anônima, o Linha Verde continua auxiliando a polícia no combate aos crimes ambientais. O Comando de Polícia Ambiental, o CEPAM, principal parceiro do programa Linha Verde, tem sido grande sucesso aí na averiguação dessas denúncias em todo o território do estado do Rio. Por meio delas, foi possível identificar mais de 616 mil metros quadrados de área degradada, cerca de 500 animais silvestres que foram resgatados de cativeiros sem as licenças ambientais necessárias, 152 gaiolas que foram apreendidas, além de 315 balões apreendidos, 120 buchas, 109 fogos de artifícios e 50 lanternas de balão, além de 7 bocas de balão, 3 toneladas de carvão feitos em carvoarias clandestinas e também balsa para extração de ouro, embarcação usada na extração mineral, 20 litros de parafina, entre outros. Vale lembrar que o Linha Verde recebe denúncias sobre queimadas, maus tratos contra animais, construções irregulares de meio ambiente, enfim. E vale lembrar, a denúncia é anônima, você não precisa se identificar no momento que você realiza a denúncia. Falando sobre cartão de crédito, o Banco Central esclareceu na última terça-feira em Brasília que o teto dos juros para o rotativo e da fatura parcelada do cartão entram em vigor a partir de hoje, quarta-feira. Segundo o órgão, o feriado do dia 1º de janeiro adiou em um dia a entrada em vigor da medida, que limitou então em 100% o valor total da dívida, os juros e encargos das duas modalidades do cartão de crédito. O prazo da lei do desenrola, que institui o teto para as duas modalidades do cartão de crédito, terminaria no dia 1º de janeiro.
Com o feriado, a data limite para apresentação e a aprovação de uma autorregulação do setor ficou para ontem, terça-feira. Como não houve acordo para a regulação própria, o teto entrou em vigor a partir de hoje. Instituído pela Lei do Programa Desenrola, sancionado em outubro, o teto foi regulamentado no fim de dezembro pelo Conselho Monetário Nacional. A lei havia estabelecido 90 dias para que as negociações entre o governo, o Banco Central e as instituições financeiras e o Congresso Nacional, junto com o Banco Central, chegassem então a um novo modelo para rotativo do cartão de crédito. Caso contrário, valeria então o modelo em vigor no Reino Unido, que estabelece os juros do teto até o teto de 100% do total da dívida, que não pode mais subir depois de dobrar o valor. Após anunciar a decisão ao Conselho Monetário Nacional, no fim de dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que durante esse período de 90 dias, as instituições financeiras não apresentaram nenhuma proposta. Com o teto de juros do rotativo e da fatura parcelada, quem não pagar uma fatura, por exemplo, aí de R$100 e empurrar a dívida do rotativo, vai pagar juros em encargos de, no máximo, R$200. Dessa forma, a dívida não pode ultrapassar esse montante, independentemente do prazo e da quantidade de parcelas. Candidatos que participaram do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, de 2023, e indicaram à Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro como unidade certificadora, já podem solicitar a certificação a partir do dia 15 deste mês, por meio do site Certificação ENSEJA. Anualmente, o ENSEJA testa as competências, habilidades e saberes daqueles que não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio na idade adequada e é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, em colaboração com outros órgãos, como a SEDUC, que é responsável pela emissão dos certificados. Nos últimos 2 anos, cerca de 60 mil pessoas foram certificadas pela Secretaria de Estado de Educação com o ENSEJA. É realizada uma prova e aí sim, com o resultado, a pessoa tem ali a certificação ou não em relação ao ensino fundamental ou também em relação ao ensino médio. Então não esqueça, se você participou, a partir do dia 15 de janeiro já está disponível no site da Secretaria de Educação. Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, você vai acompanhar uma reapresentação que nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate em relação às movimentações políticas para 2024. Você vai acompanhar a nossa entrevista que foi realizada com o Matheus Quintal, que assumiu a presidência de um partido político aqui em Petrópolis, e a gente traz todo esse balanço para você após o intervalo. Correio Petropolitano Debate volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista. Como comentamos lá no Correio Político, nós vamos ter a presença aqui com a gente ao vivo, Matheus Quintal, ele que é o presidente do Diretório Municipal do Republicanos aqui em Petrópolis. E vamos abordar então
as preparações para o ano eleitoral de 2024. Matheus, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Richard, é sempre um prazer estar aqui com você. Maravilha. Matheus, vamos começar esse nosso bate-papo falando justamente agora sobre esse novo cargo, digamos assim, como presidente do Diretório Municipal de Petrópolis. Quais estão sendo aí as preparações, as primeiras ações, lógico, visando as eleições do ano que vem? Eu recebi esse convite de retornar à presidência do partido e agradeço muito ao presidente Vaguinho pelo convite, pela oportunidade. Em 2020 fui presidente, a gente fez uma nominata muito forte, 10.947 votos, não fizemos o segundo vereador por 300 votos e obtivemos uma cadeira e a gente volta com uma missão de ter uma pré-candidatura a prefeito forte, que é a do professor Leandro Azevedo, e obtermos o êxito com 3 cadeiras no Legislativo. Então, é uma composição hoje com a prioridade de igualdade para todo mundo. Então, a gente vem aí com a missão de nivelar o partido para cima, mas uma chapa muito forte, com oportunidade para todo mundo se eleger. Perfeito. Ainda abordando essas questões eleitorais, é claro que a gente não poderia deixar de abordar a questão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que suspendeu por enquanto os republicanos aqui em Petrópolis por conta aí de problemas de questões de informações de contas referente a 2019, 20 e 21. Como que isso de alguma forma também está sendo enfrentado pela atual gestão, você que assumiu há pouco tempo, justamente para avançar com essas questões, resolver o problema e, lógico, lançar os nomes para ano que vem? O Republicanos no estado do Rio de Janeiro teve a sua alteração, se eu não me engano, em maio ou junho, com a posse do presidente Vaguinho, e assim que tomei posse agora, tive ciência dessa decisão do tribunal, onde ele faz a suspensão do partido em Petrópolis, meramente para que seja prestado as contas que não foram apresentadas. Então, o nosso corpo técnico da Executiva do Rio de Janeiro já está juntando toda a documentação para que a gente possa colocar o partido apto. Eu acredito que em 45 dias a gente tenha esse entendimento junto, pegando todos os extratos bancários, comprovando que não houve movimentação bancária, para que a gente possa ofertar à Justiça todos aqueles questionamentos que ela tem o direito de saber, mas que não foram feitos na sua totalidade, mas para que a gente coloque o partido no ditado popular redondo para que a gente possa disputar as eleições. Em relação ainda às eleições, Matheus, a gente sabe que esse período, um pouco antes das eleições, ele é muito movimentado, são muitas especulações que são criadas. Como a gente acabou de comentar, o professor Leandro Azevedo, nome já bem conhecido em Petrópolis, é o principal nome hoje do Republicanos, a pré-candidatura em Petrópolis. Como que você vê alguma articulação com algum outro partido, até mesmo pela quantidade de pré-candidatos, pelo menos até agora, que tem esse viés centro-direita aqui no município? A pré-candidatura do professor Leandro Azevedo já nasce muito forte, tendo em vista que em 2020 nós disputamos a eleição. Eu disputei a eleição, ele era candidato, eu também, e também tem um outro pré-candidato, uma pessoa que foi candidata em 2020 e que hoje é pré-candidato a vereador na nossa chapa, que é o Eduardo Silvério, que disputou a eleição também em 2020. Então, é uma união inicial de 3 pré-candidatos, passado o termo de união, se torna unidade para que a gente consiga alcançar o que a população espera. Mas nós temos outros nomes muito conhecidos na nossa chapa de vereador, que é o pastor Antônio Brito, conversa conosco e está muito bem alinhado, e esse é um acordo que nós temos com a estadual do partido, que é o único vereador de mandato que virá para o Republicanos, que é o vereador Mauro Peralta. Então, nomes conhecidos da população para que a gente possa aí colocar o bloco na rua quando a justiça assim permitir, mas inicialmente dizer de que o professor Leandro Azevedo realmente é o maior nome que existe hoje dentro do Republicanos, com uma pré-candidatura muito sólida e que a gente vai conversar com outros atores, mas é uma pré-candidatura que é irreversível, dito isso por mim e também pelo próprio presidente estadual, nosso presidente prefeito Vaguinho. Aproveitando essa ocasião, você comentou também sobre a questão das vagas no Legislativo. Quantas vagas hoje o partido pensa em conseguir para as eleições do ano que vem?
e, claro, de que forma, como que está sendo elaborado esses nomes. Você citou já um deles para a gente aqui, inclusive o próprio vereador Mauro Peralta, que já atua como vereador hoje na Câmara. O partido busca algum diferencial justamente para conseguir essas vagas? Richard, eu retornei à presidência do Republicanos para poder dar um trabalho de continuidade que o pastor Antônio Brito, junto com o vereador Mauro Peralta, vinham fazendo na composição de chapa. Então, esse é um trabalho de união entre a gente, e hoje os nomes que gravitam em torno do Republicanos são nomes que já foram testados nas urnas, mas assusta muito, às vezes, um pré-candidato de disputar contra quem tem mandato. Então, hoje a gente fez esse acordo, esse entendimento com o nosso presidente estadual, e hoje o Republicanos só aceita de mandato quem está com o mandato na Câmara hoje, o vereador Mauro Peralta, porque era quem já vinha fazendo esse arranjo junto com o vereador Antônio Brito. Nada mais justo que manter esse acordo. E os outros nomes que já foram testados nas urnas, mas que não estão atualmente no mandato. Então, a gente tem hoje o Lion Rizzo, que hoje é suplente de vereador. Temos uma conversa com o Antônio César, é o nosso vice-presidente, hoje da Executiva. Temos uma conversa com o William Santos, que é suplente hoje no Partido Podemos. Então, é uma nominata muito forte, muito bem estruturada, mas o principal, que todo mundo vai poder disputar de igual para igual. É muito ruim quando a gente tem um vereador que faz 2.500, 3.000 votos, e a gente vê uma nominata inteira que se doou, que batalhou e que fez 1.500 votos, mas às vezes fica de fora porque o partido não fez o seu dever de casa, de que era nivelar uma nominata justa e igualitária. Então a gente vem buscando essa igualdade num todo da nominata para que a gente possa disputar uma eleição e elegermos 3 vereadores. Em relação às ações, pensando em Petrópolis, né, nesse caso, então, 2025, hoje, como que você vê em Petrópolis, você que já foi secretário de Saúde em 23 dias, a gente conversou inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate a respeito, já teve cargo também no governo do estado. Como que você vê hoje em Petrópolis, como que o partido pretende, em qual área o partido pretende levar as suas campanhas, talvez no ponto mais frágil que hoje Petrópolis tem? Richard, apesar do governo do estado fazer a sua parte, nos deu todo o amparo durante as chuvas, o governo municipal patina muito em relação à entrega ao que a população tem esperado. Quase 50% das lojas fecharam no centro da cidade em referência do ano passado para esse ano. Nós tivemos uma diminuição dos cargos ofertados à população que busca emprego dentro do comércio da nossa cidade. É uma área muito importante, que emprega mais de 16 mil pessoas, e a gente não vê uma tomada de decisão por conta do governo municipal para que mude esse quadro. Então a gente quer falar com as pessoas que precisam de emprego, que precisam de trabalho, que precisam gerar renda e de que não querem mais viver sobre o auxílio do governo do estado ou do governo federal. O maior programa social que a gente pode ofertar à população é o trabalho. E o Republicanos vai trabalhar muito forte em cima disso, junto com trabalho, renda, mas principalmente com educação e com saúde, que a gente sabe que são os grandes gargalos hoje da nossa cidade e que o professor Leandro Azevedo vai ter na sua bandeira de pauta de programa de governo para que a gente mude essa realidade hoje dentro da nossa cidade. Vale lembrar, inclusive, Petrópolis passa por uma situação tanto quanto difícil em relação ao convênio com o Hospital Santa Teresa. A dívida do município, segundo a unidade, é mais de 40 milhões de reais. Além disso, o convênio com o hospital vai só até março do ano que vem, é um período curtíssimo e ainda não há ali, de fato, uma solução para esse problema. Vale lembrar que o hospital também realiza ali algumas cirurgias eletivas e os atendimentos, por exemplo, de urgência e emergência, a sala de trauma, por exemplo, recebe ali os pacientes, né, no caso as pessoas que se acidentam no trânsito, seja de moto, carro. E é claro que trazer essa dimensão do hospital, que realiza mais de 100 atendimentos por mês, para dentro de Petrópolis, para outras unidades, é muito difícil saber como que isso vai ser adotado então, pela atual prefeitura, o que gera uma grande preocupação na população de forma geral. Aproveitando esse tema da saúde, Matheus, a gente sabe que, além disso,
Petrópolis tem outros temas importantes e que são aí de suma delicadeza quando se trata de orçamento, visto as chuvas, por exemplo. Como que está hoje também a articulação do partido com o governo do Estado, também com o governo federal, até mesmo para buscar recursos para obras, tanto de prevenção, mas também para as obras que são necessárias ainda aqui no município? Richard, a prefeitura patina, mas não deveria patinar, tendo em vista de que tem um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para esse ano e não entregou tudo aquilo que a população esperava. Tem um superávit de 400 milhões de reais para gastar como bem entendesse, porque não estava previsto dentro do orçamento, que é o superávit do ICMS. Então, a gente vê de que é prioridade. Qual é a prioridade hoje que o governo de Petrópolis, que a prefeitura de Petrópolis tem para ofertar à população? A gente não consegue identificar. Se a gente conseguisse identificar, está muito bom na área da educação, está muito bom na área da saúde, está muito bom no desenvolvimento econômico, a gente tem gerado emprego, a gente tem atraído mais turistas para dentro da nossa cidade, não está nada bom. Então a gente não consegue identificar uma marca desse governo, tendo em vista de que já é o 4º governo. E a gente fala com muito zelo, com muito carinho, para que a gente não ofenda o lado pessoal, mas na parte de gestão é uma gestão novamente desastrosa e a gente espera ter esse elo, essa ajuda tanto do governo do estado quanto do governo federal, para que a gente consiga colocar mais recursos dentro dos cofres públicos e trazer os nossos turistas de volta. É inadmissível a gente perder, tendo a cidade hoje como o maior orçamento da região, perder para cidades de outras regiões, assim como Miguel Pereira, muito pequeno, ou cidades da nossa região, Teresópolis, Nova Friburgo, nada contra, são cidades belíssimas. Mas Petrópolis tem hoje o seu encanto, que é único. Nós deixamos de ser a cidade imperial para ser a cidade cervejeira. Qual é a prioridade que a gente tem? Quanto essas pessoas gastam aqui? Qual é o turismo? Qual é o turista que a gente quer trazer para dentro da nossa cidade? Então, existe hoje prioridades que a gente precisa voltar a vender Petrópolis como uma cidade charmosa. E como diz o nosso hino, quem pensa que é feliz em outra terra é porque não viveu aqui. E quem visita Petrópolis hoje não tem essa certeza de que é muito feliz quem vive aqui. Então, a gente precisa mudar essa realidade e voltar Petrópolis para o cenário nacional como ela nunca deveria ter saído. A respeito sobre esse cenário, por exemplo, o Teatro Dom Pedro segue fechado, são 3 anos aí basicamente fechados. O orçamento do Ministério do Turismo é de mais de R$1 milhão e até o momento as obras basicamente mal começaram. É a 3ª vez que a Prefeitura de Petrópolis informou que faria as obras no local, mas pouca movimentação se vê até o momento. A respeito do nome Leandro Azevedo, Matheus, já participou como em outras eleições para a Prefeitura de Petrópolis e sempre fica ali 3º, 4º, em determinados momentos da eleição chega a 2º, chega a 1º. Como garantir para 2024 pelo menos uma vaga para o 2º turno? Richard, se eu não tivesse sido candidato em 2020 e tivesse apoiado o professor Leandro, ele estaria hoje prefeito. Porque as pesquisas mostravam isso, que se ele fosse para o 2º turno, ele teria sido prefeito de Petrópolis. E, às vezes, por falta de conversa, de diálogo, o que não falta para essa eleição agora, a gente acaba pagando um preço muito caro. Então, a gente decidiu unir esforços, eu, professor Leandro, Silvério e outros atores que, por hora, pensavam em ser candidatos, mas que estão unindo esforços. Leandro não foi para o 2º turno o professor Leandro não foi para o 2º turno por 204 votos. É muito pouco voto. E a gente tem a sensação de que a cidade poderia estar hoje com um novo rumo se o professor tivesse sido sentado na cadeira de prefeito hoje. Então, são os detalhes, não vai faltar esforço, tanto da Executivo Estadual como do presidente Vaguinho, não vai faltar esforço nosso aqui em Petrópolis para que a gente faça uma nominata muito forte de vereador e para que essa nominata coloque, junto com outros partidos, o professor Leandro Azevedo no 2º turno. Nosso primeiro desafio é esse, chegar no 2º turno, tendo em vista de que o professor já mostrou que é bom de voto. Fez 23 mil votos em 2020, em 2022 fez 17 mil votos, então a população já se identificou com o professor Leandro Azevedo, com as pautas do professor Leandro Azevedo, e a gente quer dialogar com a população no geral. Eu quero frisar, Richard, que a tua fala foi muito importante quanto à questão do Teatro Dom Pedro. A gente tem um prefeito que é do mesmo partido,
do vice-presidente da República e de que essa situação, a gente não vê investimento do governo federal em Petrópolis da maneira como deveria ser. O governo federal tem recurso para poder mandar, mas falta projeto, falta iniciativa do governo municipal para que a gente mude esse quadro. Então, é muito triste a gente ver que existe um elo de ligação, seja pessoal ou partidário, mas não existe de gestão, de entrega e de prioridade. Eu acredito que o professor Leandro Azevedo vai romper essa barreira e vai fazer esse link tanto com o governo do Estado e quanto com o governo federal, sem olhar a política partidária, para que a gente consiga entregar o que a população precisa e principalmente merece. Ainda sobre questões eleitorais, a gente vive um período agora também em Petrópolis em que temos ali, a gente pega os números até das próprias eleições referentes à presidência da República, né, para o Senado, para a Câmara e também dos outros anos em relação até ao próprio município. O Petrópolis tem ali um viés centro-direita. Isso de alguma forma pode facilitar o acesso ao Executivo Municipal devido às pautas que o próprio Republicanos tem? Richard, nós somos um partido conservador, liberal na economia, mas a cidade de Petrópolis demonstra na sua eleição federal de que vota sempre com a direita, centro-direita. E engraçado porque nas suas eleições municipais, das últimas 6 eleições, a esquerda venceu 5 vezes a eleição municipal. Então é uma eleição muito personalizada, de que a pessoa vota no que ela acredita no que o candidato está falando. O nosso objetivo hoje é fazer com que a população petropolitana tenha contribuição dentro do nosso plano de governo, que ela se sinta parte de um possível governo do professor Leandro Azevedo, para que a gente consiga ter êxito. Mas o Republicanos é um partido muito bem estruturado, muito bem fincado na sua ideologia, que é de centro-direita, e a gente tem muito orgulho de poder participar nesse partido que é dirigido pelo presidente Vaguinho e pelo presidente nacional, o deputado federal Marcos Pereira. Então, nosso desafio hoje é esse, fazer com que a população olhe no Republicanos e principalmente no professor Leandro Azevedo, tudo aquilo que ela espera para poder mudar a nossa cidade. Em relação ainda a questões relacionadas a articulações, Petrópolis hoje também tem outros nomes fortes até para a prefeitura, entre eles o vereador hoje Ingo Ramos, que atuou como prefeito interino e aproveitou esse período para de alguma forma mostrar um certo trabalho dentro do Executivo Municipal. Além disso, outros nomes como o deputado federal agora licenciado, que atua na Secretaria de Economia do Mar, o deputado Hugo Leal. O peso do governador, uma indicação do governador também pode interferir na nominata do Republicanos ou é algo fora de questão hoje? Richard, a pré-candidatura do professor Leandro Azevedo, ela nasce num anseio da população. E eu volto a dizer de que a pré-candidatura do professor Leandro Azevedo, ela é irredutível. Ela é uma pré-candidatura para quando a Justiça Eleitoral abrir o prazo, nós inscrevemos o professor e ele ser candidato. A gente respeita muito os outros pré-candidatos. Existe um diálogo hoje com 2, 3, para que, caso queiram encampar a campanha do professor Leandro Azevedo, assim façam. Mas que, principalmente, a gente consiga dialogar, se não for possível, para que a gente consiga dialogar e entre numa eleição alinhado, para que, caso ocorra o segundo turno, para que quem for para o segundo turno, a gente consiga obter o apoio. Mas, de uma forma muito clara, a gente é muito grato ao governador Cláudio Castro, tudo que ele fez pela cidade. Ele tem o direito de escolher o candidato dele. A gente queria muito que fosse o professor Leandro Azevedo, mas se assim não for, a candidatura do professor Leandro Azevedo continua até o final. Você comentou sobre 2, 3, pode falar quais são? Não tô autorizado. Tá certo. Matheus, alguma outra informação que você talvez queira ressaltar, algo para a população ou até mesmo sobre o partido, antes da gente finalizar essa entrevista? Só frisar de que a gente vem trabalhando muito e a partir de janeiro o professor começa a ir para os bairros de uma forma itinerante para que comece a construção de uma ideia de plano de governo de acordo com o que a população precisa. É muito ruim quando a gente escreve algo que a população, sem escutar a população, ou algo que a população não precisa naquele momento. A gente precisa ouvir o morador que sai lá da posse, que fica às vezes 3 horas para chegar no centro da cidade, num transporte caótico, onde a prefeitura diz que vai resolver e não resolve esse problema.
A gente precisa ouvir o pequeno comerciante no centro da cidade que tem as suas dificuldades, que pegou a linha de crédito com a AGRIO, que teve ajuda do governo estadual, do governo federal, mas não tem ajuda do governo municipal. A gente precisa desenhar um plano de governo ouvindo essas pessoas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então a população petropolitana não se assuste se vê o Republicanos no seu bairro, com uma mesinha, professor pronto para poder conversar com as pessoas, que é isso que a gente quer. Ouvir a população petropolitana e mudar o quadro da nossa cidade. Perfeito. Matheus, obrigado pela presença aqui com a gente, por trazer aqui um pouquinho a respeito do partido e falar sobre essas movimentações que começam ano que vem, mas ano que vem já está logo ali, né? Um período que corre rápido, ou seja, é muito processo, é muito trabalho para acontecer e é claro que a gente vai acompanhando tudo isso. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Richard. Obrigado a todos que nos assistem. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.